Desfecho dos ataques do presidente Jair Bolsonaro aos dados sobre desmatamento. 3 suspeitos de invadir celulares de autoridades são transferidos para presídios. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, dá 48 horas para a Justiça Federal entregar uma cópia do inquérito que os levou à prisão. E menciona notícias sobre indícios de investigação ilícita contra ministros da Corte. A equipe feminina de vôlei fica a uma vitória da Olimpíada de Tóquio. Veja agora no Jornal Nacional. Os ataques do presidente Jair Bolsonaro a dados sobre o desmatamento no Brasil culminaram hoje com o anúncio da exoneração do diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Foi o próprio Ricardo Galvão que disse que vai perder o cargo. E essa notícia provocou preocupação e críticas de ambientalistas. Era uma demissão anunciada. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro já tinha sinalizado que o diretor do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, poderia ser demitido. Se quebrar a confiança, vai ser demitido sumariamente, se for possível, se tiver mandato. Não tem desculpa para nenhum ato por parte de quem quer que seja. O INPE é o órgão responsável pelos sistemas de monitoramento da Amazônia e eles estão indicando uma forte aceleração no desmatamento nos 2 últimos meses. Há 2 semanas, em um encontro com jornalistas, o presidente Bolsonaro acusou o INPE de divulgar dados mentirosos e estar a serviço de uma ONG. No dia seguinte, o diretor do INPE, Ricardo Galvão, respondeu a Bolsonaro e defendeu o sistema, que é reconhecido internacionalmente, e afirmou que não iria se demitir. Ele tem um comportamento como se estivesse falando em putiquim. Ele fez acusações indevidas a pessoas que do mais alto nível da ciência brasileira, não estou dizendo só eu, mas muitas outras pessoas. Isso é uma piada de um garoto de 14 anos que não cabe a um presidente da República fazer. Eu não vou me demitir. Hoje, ao sair da reunião com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, o diretor do INPE disse que foi por causa dessas declarações que o governo decidiu demiti-lo. Eu tinha uma preocupação muito grande que isso fosse respingar no INPE. Não vai acontecer. A maneira que eu me manifestei com relação ao presidente criou um constrangimento que é insustentável. Então eu serei exonerado, certo? Numa situação de perda de confiança ou qualquer coisa como aconteceu, de substituir. Ricardo Galvão é diretor do INPE desde setembro de 2016. Cientista respeitado na área, ele tem mandato de 4 anos, até setembro de 2020. Mas o anúncio da exoneração ocorreu assim mesmo, por quebra de confiança. Em nota, o ministro Marcos Pontes agradeceu a Ricardo Galvão pelo profissionalismo à frente do Instituto. Disse que o INPE é um instituto com imenso prestígio no Brasil e exterior, mantendo seu compromisso com as pesquisas e projetos que desenvolve. E afirmou que a escolha do novo diretor do INPE se dará de acordo com o mérito necessário ao cargo. Depois da notícia da demissão, funcionários do INPE e sindicalistas fizeram um protesto na frente do Instituto em São José dos Campos, em São Paulo. A defesa da Amazônia é um dos papéis do INPE nessa parte de monitoramento da terra. Então, o fato dele ser exonerado, sendo acusado de mentir sobre os dados, com um ataque gratuito em cima de uma equipe já renomada internacionalmente com seus resultados, isso não tem justificativa nenhuma. Organizações ambientais também criticaram a demissão do diretor do INPE no meio do mandato. O Observatório do Clima afirmou que a exoneração de Ricardo Galvão é lamentável, mas era esperada. Que ele selou seu destino ao não se calar diante das acusações atrozes de Jair Bolsonaro ao INPE. E que a imagem do Brasil já está irremediavelmente comprometida por essa cruzada contra os fatos. Nos próximos meses, Bolsonaro e seu ministro do Ambiente descobrirão do pior jeito que não adianta matar o mensageiro nem aparelhar o INPE. A única maneira de evitar más notícias sobre o desmatamento é combatê-lo. O desmatamento está subindo, muito vinculado às políticas do próprio governo, e o governo parece agora muito mais preocupado em salvar a sua própria imagem
do que em salvar a floresta. A gente está perdendo a Amazônia para o crime e o governo precisa dar uma resposta para isso imediatamente. A demissão do diretor do INPE ocorre em meio a reportagens na imprensa internacional sobre a aceleração do desmatamento nos últimos meses. Em uma grande matéria de capa, a revista inglesa The Economist trouxe como manchete uma expressão que pode ser traduzida como Amazônia no leito de morte e o desenho de um toco de árvore com a forma da bandeira do Brasil. A reportagem critica a política ambiental de Jair Bolsonaro, que pode provocar um colapso ecológico, e diz que o presidente do Brasil é, abre aspas, possivelmente o chefe de Estado mais perigoso do mundo em termos ambientais. Fecha aspas. A publicação destaca que desde que Bolsonaro assumiu em janeiro, uma área equivalente a 2 Manhattans, distrito de Nova York, é desmatada por semana. E também afirma que o argumento de Bolsonaro de que países ricos destruíram suas florestas é falho, que o Brasil deveria aprender com esses erros e não repeti-los, e lembra reflorestamentos feitos pela França. Hoje, o site da também britânica BBC destacou que a demissão no INPE acontece no momento em que o Instituto divulga dados sobre o aumento da destruição da floresta amazônica. O Palácio do Planalto não quis se manifestar. Hora da previsão do tempo para amanhã, para todo o país. Vamos lá para São Paulo conversar com a Helena Marques. Oi, Eliana, boa noite. Eu quero começar hoje pela neve. Boa noite, Renata, e a todos. Pois é, nevou sim, ainda pode nevar mais, tanto hoje à noite quanto amanhã, principalmente nas serras gaúcha e catarinense. Hoje nevou em pelo menos 3 cidades de Santa Catarina. O Leandro de Souza registrou os floquinhos de neve em Bom Jardim da Serra e eles ficaram mais evidentes no capuz preto aí do turista em Urupema. No Rio Grande do Sul, telespectadores também registraram neve em São José dos Ausentes e chuva congelada em outras cidades, como Bom Jesus. Vamos entender a diferença entre as duas. A neve cai direto da nuvem quando tem umidade e temperatura negativa. A chuva congelada começa como neve, mas no caminho ela encontra temperaturas acima de 0 grau e derrete. Quando essa forma líquida aqui encontra novamente um ar mais frio, recongela e aí vira chuva congelada. Amanhã também tem possibilidade de gear nessa área aqui, olha, no sul do país e no sul da Amazônia, friagem. Mínimas de 3 graus em Curitiba, 4 em Porto Alegre, 8 em Floripa e Campo Grande e 13 em Cuiabá. 10 graus aqui em São Paulo e 15 no Rio de Janeiro. Essas duas capitais aqui no Sudeste tiveram hoje a tarde mais quente do inverno. Só que depois a temperatura despencou 11 graus em apenas 1 hora aqui em São Paulo. Amanhã também vai ter chuva no Sudeste, principalmente nas capitais Paulista e Fluminense. Em Belo Horizonte e em Vitória, menos chuva, Renata. E onde vai fazer calor, Eliana? Norte e Nordeste, mesmo se tiver chuva, é quente. As pancadas com raios estão previstas aqui da metade norte do Amazonas para cima, né? Pegando também o litoral nordestino entre Natal e Salvador e o sul de Goiás. Agora, onde o mapa está amarelo, aí é tempo firme e abafado. Em Vitória, BH, Belo Horizonte, Salvador, Natal e Manaus. Em Rio Branco, previsão de garoa, dá uma refrescada. Em Goiânia, mínima de 16, máxima de 28 graus. E em Fortaleza, muito calor. Para encerrar, um spoiler de mais uma mudança no domingo. Tem chance de voltar a chover em Goiânia e Brasília, que estão há muito tempo sem ver uma gota de chuva. Então, a gente está aqui na torcida para essa trégua aí na secura, Renata. Bom fim de semana. Até amanhã. E tem chuvas e trovoadas também na economia internacional. A China prometeu retaliar os Estados Unidos por causa da imposição de novas tarifas contra produtos importados. E essa guerra comercial entre as duas potências derrubou as bolsas de valores pelo mundo. No mundo da economia globalizada, o planeta é um grande mercado, onde países vendem o que mais produzem e compram o que mais precisam. E nesse comércio, ninguém tem mais negócios do que Estados Unidos e China. A posição da China é mais de vendedora e os Estados Unidos são seus maiores clientes. E os Estados Unidos compram tanto da China que dá pra gente apostar que muitos dos produtos que estão nas sacolas dos turistas aqui vieram de lá. Quer ver? Tudo bem? Sara, posso dar uma olhadinha na sua sacola? Que tem camiseta, bermuda, Made in China, feito na China.
a bermuda. Tem mais coisa aqui. Aqui tem uma camiseta. Ah, não. A camiseta foi feita na Índia. Você comprou mais... O chapéu você comprou aqui? Esse eu comprei. Também. Feito na China. Então a gente tem de 3 peças aqui, 2 foram feitas na China. Após uma rodada frustrada de negociações entre os dois países, Trump anunciou ontem novas tarifas de 10% sobre importações chinesas no valor de 300 bilhões de dólares. A medida entra em vigor daqui a um mês e atinge smartphones, computadores, brinquedos, sapatos. O conselheiro econômico da Casa Branca disse que o impacto para os consumidores americanos vai ser minúsculo. Mas quando as duas maiores economias do planeta colidem, nenhum efeito é minúsculo. E o mercado mostrou isso claramente. Os principais índices das bolsas de valores da Ásia, da Europa e aqui dos Estados Unidos fecharam em queda. E a China ainda nem anunciou quais medidas vai tomar para contra-atacar, mas alertou que as novas tarifas criam um risco de recessão que pode afetar a economia mundial. Assim, a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo vai mexendo no fluxo do comércio global. Na contramão de mercados do mundo todo, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta, 0,54%. Mas é que a Petrobras anunciou o maior lucro trimestral da sua história. E isso acabou empurrando os preços das ações da Petrobras e foi junto também o índice chamado Ibovespa, Renata. Os Estados Unidos se retiraram do acordo de armas nucleares com a Rússia, firmado na década de 1980. O acordo proibia a fabricação de mísseis terrestres de alcance intermediário que chegam a distâncias de 500 a até 5.500 quilômetros. Se um deles for lançado de Moscou, pode atingir a Europa, o norte da África, boa parte da Ásia e até mesmo a América do Norte, acusando a Rússia de violar o tratado. Os russos negam. A saída dos Estados Unidos do acordo marca o fim de uma trégua que vinha desde 1987, quando o então presidente soviético Mikhail Gorbachev e o americano Ronald Reagan assinaram o tratado. Este é o pior impasse entre os Estados Unidos e a Rússia desde o fim da Guerra Fria. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que o mundo perde uma pausa de valor incalculável na questão das armas nucleares e que é necessário buscar um novo acordo urgentemente. A imprensa americana informa que a Casa Branca estaria preparando o teste de um novo míssil não nuclear na Europa. A Rússia pediu que os Estados Unidos e países europeus suspendam a instalação de mísseis na região e anunciou que fará isso unilateralmente. O secretário-geral da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, Jens Stoltenberg, contestou os russos e disse que o país já tinha instalado novos armamentos. Afirmou que a OTAN não quer uma nova corrida armamentista, mas que pretende buscar maneiras de assegurar a sua capacidade de defesa. A seguir, a polícia transfere para presídios 3 suspeitos de invadir celulares de autoridades. O ministro Alexandre de Moraes manda a Justiça Federal entregar uma cópia do inquérito que os levou à prisão. O presidente Jair Bolsonaro reconheceu que errou ao reeditar a medida provisória que tirava da FUNAI a demarcação das terras indígenas. O Supremo Tribunal Federal rejeitou a medida ontem. Em janeiro, o presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória transferindo da FUNAI para o Ministério da Agricultura a responsabilidade de demarcar as terras indígenas. Em junho, deputados e senadores decidiram, no voto, que a tarefa continuaria com a FUNAI. Mas o presidente não aceitou a decisão do Congresso e editou uma nova medida provisória determinando que a demarcação ficasse mesmo com o Ministério da Agricultura. 4 partidos acionaram o Supremo Tribunal Federal afirmando que a Constituição proíbe a edição de uma nova medida provisória no mesmo ano sobre um assunto que já tenha sido rejeitado pelo Congresso. O ministro Luiz Roberto Barroso foi sorteado relator das ações e, em junho, suspendeu provisoriamente os efeitos da MP. Ontem, o plenário do Supremo votou por unanimidade para anular em definitivo a decisão do presidente Jair Bolsonaro. Luiz Roberto Barroso disse que a atitude do presidente Bolsonaro foi inconstitucional. Há matérias em que vigoram as escolhas políticas dos agentes eleitos
e há matérias em que prevalece a Constituição. E onde a Constituição é inequívoca, a competência é vinculada e não se trata de se fazerem escolhas políticas. O ministro Celso de Mello afirmou que a decisão de Bolsonaro desrespeitou a separação dos poderes. O comportamento do atual senhor presidente da República, revelado na reedição de medida provisória, clara e expressamente rejeitada pelo Congresso Nacional, no curso da mesma sessão legislativa, traduz uma inaceitável transgressão à autoridade suprema da Constituição Federal e representa uma inadmissível e perigosa transgressão ao princípio fundamental da separação de poderes, consagrada, como sabemos, no artigo 2º da Lei Fundamental da República. É sempre preciso advertir, senhor presidente, que o regime de governo e as liberdades da sociedade civil muitas vezes expõem-se a um processo de quase imperceptível erosão, destruindo-se lenta e progressivamente pela ação ousada e atrevida, quando não usurpadora, dos poderes estatais. Hoje de manhã, na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro admitiu que foi uma falha do governo. Teve uma falha nossa, eu já adverti a minha assessoria, teve uma falha nossa. A gente não poderia, no mesmo ano, fazer um MP de um assunto que eu estava dizendo, houve falha nossa, já... falha é minha, né? É minha porque eu assinei, pô. Aqui a questão foi eu. Um médico legista do governo do Amapá fez hoje a exumação e a perícia no corpo do chefe indígena encontrado morto numa aldeia Wayampi. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam a causa da morte. Os índios acusam garimpeiros. A conclusão do exame deve ser entregue à Polícia Federal em até 10 dias. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil pediu que a Polícia Federal investigue ameaças que recebeu em redes sociais. Nesta semana, Felipe Santa Cruz entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o presidente Jair Bolsonaro. O presidente afirmou que o pai de Felipe, Fernando Santa Cruz, teria sido assassinado por companheiros da organização Ação Popular do Rio e não por militares da ditadura, como apurou a Comissão da Verdade. Ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso deu 15 dias para Bolsonaro explicar a declaração. Hoje, o presidente disse que vai responder, mesmo não sendo obrigado a isso. A polícia do Pará retomou a transferência do grupo suspeito de participação no assassinato de 4 presos. Os 22 presos começaram a chegar a Belém de avião durante a tarde. Eles foram indiciados por homicídio qualificado e associação criminosa pelo assassinato de 4 detentos no caminhão que fazia a transferência do grupo na quarta-feira. Segundo a polícia, eles também estão envolvidos no massacre no Centro de Recuperação de Altamira, onde 58 presos foram mortos no começo da semana. A maioria dos presos suspeitos está sendo transferida para presídios da região metropolitana de Belém, o que fez com que o governo do estado esvaziasse 2 cadeias, remanejando mais de 800 detentos para outras penitenciárias. As trocas nos presídios para dar lugar aos detentos que vieram de Altamira preocupam parentes de presos aqui da região metropolitana de Belém, que também tiveram que mudar de prisão. Hoje, famílias procuraram a Defensoria Pública do Estado reclamando da falta de informação e principalmente dos critérios que estariam sendo adotados nas transferências. Os presos daqui de Belém foram transferidos para outra cadeia, mas não foi informado aos familiares aonde essas pessoas estariam. E também não foi lançado no sistema Infopem, que é onde a Defensoria Pública tem acesso e que informa os familiares aonde esses presos estão. Na região onde houve o massacre, este presídio deveria ter ficado pronto há 3 anos, segundo o governo do estado. A construção é de responsabilidade da empresa que opera a usina de Belo Monte, como parte das compensações pelos impactos da hidrelétrica. A Norte Energia informou que o atraso foi provocado pela construtora que abandonou as obras em andamento e que até outubro deve terminar a construção do presídio.
A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará disse que, por questão de segurança, não pode divulgar os critérios para a transferência dos presos e que os parentes dos presos estão sendo comunicados. No Paraná, o homem que matou a ex-mulher e atirou ainda contra a sogra e a cunhada se apresentou hoje à polícia. Jailson Antônio de Almeida Macedo fez os disparos e fugiu. A ex-mulher dele, Taciele Carine Santos, morreu na hora. O filho dela, de 4 anos, estava no local e não foi atingido. A irmã, Taciane dos Santos, ficou ferida e teve alta ontem, mas a mãe continua internada. Esse crime foi na segunda-feira à noite na cidade de Tunas do Paraná, na região metropolitana de Curitiba. 3 suspeitos de envolvimento na invasão de celulares de autoridades já estão em celas isoladas em presídios do Distrito Federal. A transferência de 3 dos 4 suspeitos pela invasão de celulares do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de procuradores e outras autoridades dos 3 poderes começou pouco antes do meio-dia. Suelen Priscila de Oliveira, Gustavo Henrique Elias Santos e Danilo Cristiano Marques foram levados ao IML para fazer exames de corpo de delito. De lá, Suelen foi para o presídio feminino da Colmeia, que fica no Gama, cidade próxima a Brasília. E os homens para o presídio da Papuda, também no Distrito Federal. Walter Delgatti Neto continua detido no prédio da Superintendência da Polícia Federal, onde trabalha o delegado titular do caso, porque estaria colaborando com a investigação. O advogado dele já declarou que cópias do conjunto das informações, ou seja, as mensagens hackeadas, estão guardadas com pessoas no Brasil e no exterior. A Justiça converteu a prisão deles em preventiva sem prazo para terminar ao aceitar os argumentos da Polícia Federal, de que há elementos concretos da participação deles em outras ações criminosas. Além da violação do sigilo telefônico e da invasão de dispositivo informático, o grupo pode estar envolvido em crimes como lavagem de dinheiro, fraudes bancárias e estelionato. Na decisão, o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal, disse que Walter Delgatti afirma ter agido sozinho e não ter recebido nenhuma vantagem em troca das mensagens capturadas das contas do Telegram de suas vítimas. Mas que a análise dos computadores e discos rígidos apreendidos na casa dele atestou a realização de 5.812 ligações suspeitas. Que do material apreendido da casa do casal Gustavo Henrique Elias Santos e Suelen Priscila de Oliveira foram encontrados cartões e boletos em nome de terceiros, segundo o juiz, boletos bancários fraudulentos, além de diversas máquinas de leitura de cartão de crédito e débito, que indicam a possível prática de fraudes bancárias. Destacou que também foram encontradas conversas em aplicativo entre Gustavo e Walter, onde Walter descreve métodos de fraudes bancárias que ele pratica usando coleta de códigos SMS. Em relação a Danilo Cristiano Marques, o juiz afirmou que mensagens armazenadas no celular mostram que ele não atuou apenas como testa de ferro de Walter. Que há indícios da participação direta dele nas fraudes bancárias e estelionatos praticados pelo bando. Apesar de Walter Delgatti ter negado o recebimento de dinheiro, o juiz disse que há diversas lacunas que não foram esclarecidas, como a origem dos R$99 mil encontrados na residência de Gustavo e de Suelen, a motivação de Walter Delgatti Neto ao repassar informações sigilosas ao site Intercept e se recebeu alguma quantia em pagamento. O juiz reforçou que a prisão é a única forma de estancar a continuidade dos crimes. Disse que Walter Delgatti, suspeito de ser o chefe do esquema, declarou ter habilidades em informática e concluiu que, se ele for solto, poderá destruir provas e atrapalhar as investigações e que ainda falta detalhamento da extensão dessa possível organização criminosa. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou no fim da noite de ontem que o juiz Ricardo Leite, da Justiça Federal em Brasília, entregue em 48 horas uma cópia do inquérito da Operação Spoofing com o material resultante da invasão de celulares de autoridades. Na decisão, o ministro menciona notícias veiculadas apontando indícios de investigação ilícita contra ministros da Corte. O inquérito continua na primeira instância.
Nesta quinta, a Folha de São Paulo, em parceria com o site Intercept, publicou supostas mensagens indicando que procuradores da Lava Jato no Paraná pretendiam investigar ministros do Supremo. A reportagem afirma que Dallagnol teria incentivado colegas em Brasília e Curitiba a investigar o ministro Dias Toffoli sigilosamente em 2016, numa época em que o atual presidente do STF começava a ser visto pela Lava Jato como um adversário. Ministros do Supremo não podem ser investigados por procuradores da primeira instância, como Dallagnol e os demais integrantes da Força Tarefa, só com autorização do próprio Supremo e pelo Procurador-Geral da República. Numa suposta mensagem, Dallagnol consulta procuradores que negociavam com a empreiteira OAS acordo de colaboração. Caros, a OAS trouxe a questão do apartamento do Toffoli? O promotor Sérgio Bruno teria respondido: que eu saiba, não. 2 semanas depois, Dallagnol teria procurado Eduardo Pelela, chefe de gabinete do então procurador-geral Rodrigo Janot. Na suposta mensagem, Dallagnol diz saber que a competência é da Procuradoria-Geral da República, mas que poderia contribuir com informações acessando fontes. Dallagnol teria perguntado: você conseguiria, por favor, descobrir o endereço do apartamento do Toffoli que foi reformado? Pelela teria respondido: foi casa. Pelela teria informado o endereço dias depois. O jornal afirma que nas primeiras reuniões com a Lava Jato em 2016, a OAS contou que a empreiteira havia participado de uma reforma na casa de Toffoli, em Brasília. Os serviços teriam sido executados por outra empresa indicada pela construtora e o ministro teria sido o responsável pelo pagamento. O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, afirmou a seus advogados que não havia nada de errado na reforma. A Folha acrescenta que o caso teria despertado a curiosidade dos procuradores mesmo assim. Em outro diálogo, em agosto de 2016, o procurador Orlando Martello teria sugerido que os colegas pedissem à Secretaria de Pesquisa e Análise da PGR um levantamento sobre pagamentos da OAS ao escritório da mulher de Toffoli. O ministro é casado com a advogada Roberta Rangel, que tem um escritório de advocacia. Em resposta ao colega, Dallagnol teria afirmado que a Receita Federal já estava pesquisando o assunto, mas teria dito que não sabia dos pagamentos que teriam sido feitos pela OAS. Dias depois da publicação de uma reportagem da revista Veja sobre a reforma na casa de Toffoli, que apontava a delação da OAS como fonte das informações, o ministro Gilmar Mendes saiu em defesa de Toffoli e do STF e apontou os procuradores da Lava Jato como responsáveis pelo vazamento, acusando-os de abuso de autoridade. Dallagnol teria proposto aos colegas uma nota em resposta ao ministro, mas não teria conseguido apoio. Pouco depois, teria escrito ao procurador Orlando Martello em busca de novidades sobre a mulher de Toffoli. Segundo uma suposta mensagem, sugeriu também que o colega procurasse informações sobre a mulher de Gilmar, Guiomar Mendes. A Força-Tarefa da Lava Jato disse à Folha de São Paulo, em nota, que é comum o intercâmbio de informações para verificar, em caráter preliminar, supostos fatos de que o Ministério Público tenha conhecimento. Segundo a Força-Tarefa, informações sobre autoridades com foro no STF são encaminhadas por questão de dever e sem exceção à Procuradoria-Geral da República, a quem compete decidir sobre eventual encaminhamento. A Força-Tarefa reafirmou que não reconhece a autenticidade do material e que ele foi obtido de forma criminosa. O procurador Eduardo Pelela não quis fazer comentários. O ministro Dias Toffoli não quis se manifestar à Folha sobre as mensagens, assim como a Procuradoria-Geral da República. Em nota pública divulgada nesta sexta, a Associação Nacional dos Procuradores da República voltou a criticar o inquérito que apura ofensas ao Supremo. Nesse inquérito, Alexandre de Moraes pediu cópia das mensagens. A associação afirmou que o Ministério Público Federal já decidiu pelo arquivamento da investigação e afirma que isso torna as decisões do ministro Alexandre de Moraes manifestamente ilegais. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, havia anunciado o arquivamento do caso, mas Moraes rejeitou, alegando que isso não estaria no âmbito de competências do MP por se tratar de um inquérito interno do Supremo. Segundo a nota pública da Associação Nacional dos Procuradores, as decisões judiciais adotadas pelo ministro com base no inquérito número 4.781 colocam em xeque a isenção e a imparcialidade do Poder Judiciário e produzirão elementos nulos em qualquer processo.
Sobre o requerimento das mensagens pelo ministro, a associação disse que os respectivos dados foram obtidos de forma criminosa, por meio de captação ilícita, violando os postulados do Estado Democrático de Direito. Ainda, segundo os procuradores, por essa razão, são completamente nulos os efeitos jurídicos deles decorrentes. Ou seja, para a associação, as mensagens não podem servir como prova em processo judicial. Ontem, antes da sessão do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes defendeu que os conselhos do Judiciário apurem os fatos. Eu tenho chamado a atenção aqui, falar para os colegas, essa é a maior crise que se abateu sobre o aparato judicial do Brasil desde a redemocratização. É a maior crise. O envolvimento de dois eixos chaves do sistema. A Justiça Federal está com seu prestígio muito abalado e a Procuradoria-Geral da República, na sua inteireza, está com seu prestígio muito abalado. Ninguém deve saudar hackeamentos e iniciativas desse tipo, mas as revelações são extremamente graves. O ministro Luiz Roberto Barroso comentou hoje, durante uma palestra em São José dos Campos, os supostos diálogos extraídos por hackers dos telefones celulares de promotores e outras autoridades. Mas é preciso estar atento, porque parte da agenda brasileira hoje foi sequestrada por criminosos. É muito impressionante a quantidade de gente que está eufórica com os hackeadores, celebrando o crime. E, na minha percepção, há mais fofoca do que fatos relevantes, apesar do esforço de se maximizarem esses fatos. Com um detalhe: e se tiver alguma coisa errada, o que é certo, o que é errado. Porém, há um detalhe importante aqui. É que, apesar de todo o estardalhaço que está sendo feito, nada encobre o fato de que a Petrobras foi devastada pela corrupção. Não importa o que tenha, não importa o que saia nas gravações. A Petrobras precisou fazer um acordo de 3 bilhões de dólares em Nova York com investidores estrangeiros. Ou então o judiciário americano faz parte da conspiração. Teve que fazer um acordo de mais de 800 bilhões de dólares com o Departamento de Justiça americano, que certamente não fará parte de nenhuma conspiração. Portanto, nada encobre a corrupção sistêmica, estrutural e institucionalizada que houve no Brasil. É difícil entender a euforia que tomou muitos setores da sociedade diante dessa fofocada produzida por criminosos. A seguir, a suspensão de Lionel Messi. E a seleção feminina de vôlei a uma vitória da Olimpíada. Neste domingo, tem Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 e os fãs do holandês Max Verstappen vão colorir as arquibancadas. A cor não é de uma equipe de Fórmula 1, é de um país. A onda laranja que invadiu os autódromos da Europa se deve a uma pessoa, o holandês Max Verstappen. Bota de lado Verstappen, eles praticamente tocam rodas, Verstappen joga Leclerc para fora e ultrapassa! Gol da Holanda, meus amigos! Ele é um fenômeno capaz de encher até ginásios com milhares de torcedores. Ele é mais popular que o Johan Cruyff, o herói do futebol holandês, diz a moça. Em 2015, Max estreou na Fórmula 1 aos 17 anos na Toro Rosso. Aos 18, já correndo pela RBR, se tornou o piloto mais jovem a vencer uma prova. Mas o talento vinha acompanhado de uma direção inconsequente. Ele cometeu erros bobos, tentou forçar ultrapassagens de forma desnecessária e muitas vezes calculou mal o espaço que tinha na pista. Mas essa temporada ele está diferente. Aos 21 anos, Max Verstappen está crescendo, amadurecendo. Tem demonstrado isso, sendo paciente, medindo o ataque.
Na última corrida, ele rodou na pista, mas conseguiu seguir em frente. Com calma e pneus certos, ele conquistou a segunda vitória do ano. Fora o meu pequeno 360, eu acho que eu fui bem. Consegui uma distância confortável da Mercedes. Isso não quer dizer que ele tenha deixado de ser ousado, equilibrado e mesmo com motor inferior, ele está na frente das duas Ferrari no Mundial. Max é filho de Jos Verstappen, um ex-piloto que nunca ganhou uma corrida na Fórmula 1, mas que gerencia a carreira do filho em relação a todos os patrocínios pessoais e até, quem sabe, uma possível saída de Max da RBR para alguma outra equipe. Com o carro certo, eu acho que ele está pronto para ser campeão mundial, disse o pai. E enlouquecer de vez a massa laranja. Pela primeira vez em Jogos Pan-Americanos, o Brasil ganhou hoje uma medalha de ouro no badminton. Igor Coelho derrotou o canadense Brian Young na final e conquistou o título. Pô, pai, muito obrigado por me ensinar grandes lições, me fazer acreditar que nada é impossível. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Conseguir o quê? Me superar. No stand-up paddle, esporte que faz a sua estreia nos Jogos Pan-Americanos, Lena Guimarães ganhou o ouro para o Brasil. Eu acho que o pódio, o hino, com a minha família aqui, vai ser um momento muito especial e bem emocionante. Também no stand-up paddle, Vinícius Martins foi medalha de prata. O Brasil caiu para o 4º lugar no quadro geral de medalhas. Os Estados Unidos lideram com 40 ouros, 30 pratas e 25 bronzes. O Brasil venceu o Azerbaijão no pré-olímpico de vôlei feminino em Uberlândia por 3-2. A seleção brasileira está a uma vitória de conseguir a vaga para a Olimpíada de Tóquio. A partida decisiva é amanhã contra a República Dominicana e a Globo transmite às 10 da manhã, no horário de Brasília. A Conmebol suspendeu por 3 meses o argentino Lionel Messi e aplicou uma multa de R$200 mil. Messi acusou a Conmebol de ter feito uma armação para o Brasil ganhar a Copa América. A punição vale para os próximos 3 amistosos da Argentina programados para este ano. Neste fim de semana, tem rodada de clássicos no Brasileirão. Rivalidade, aquela boa, saudável, é o que move o futebol. E nesse sentido, o fim de semana do Brasileirão promete. Em Fortaleza, o clássico será ainda mais especial. Até porque tem gente que nunca viu um Ceará e Fortaleza pela Série A. Para mim é a primeira vez, quando tenho 24 anos, nunca vi essa oportunidade. É isso mesmo. A última vez que os grandes cearenses se enfrentaram na primeira divisão foi há 26 anos. 1-0 para o Ceará em 1993. Eu acho que é um marco para o Estado, não é muito recorrente isso acontecer, então é importante valorizar esse momento. Acho que é um momento positivo para o futebol cearense e eu sei que é muito difícil Fortaleza e Ceará, os dois permanecerem na Série A. Mas se isso acontecer, eu acho que vai ser extremamente positivo. No Independência, em Belo Horizonte, um jogo com times em lados distintos da tabela. O Atlético, 4º colocado, pega o Cruzeiro, que está pertinho da zona do rebaixamento e que não vence no Brasileirão há 9 jogos. Classificação à parte, duelos assim trazem sempre uma motivação diferente. Grandes jogos, com um cenário assim dessa dimensão, a gente consegue arrancar o melhor deles e eles, até o nível de concentração e inspiração dele para esses jogos, sempre é muito alto. É um prazer poder disputá-lo, o torcedor gosta, né? Move a cidade, né? A rivalidade sadia. Aqui na Arena Corinthians vão se enfrentar os times que ultimamente têm dominado o Campeonato Brasileiro. De 2015 para cá tem sido assim. A taça sempre terminou com Corinthians ou Palmeiras, algo que deu ainda mais tempero para uma rivalidade centenária. Wagner Love, esperança de gols do Corinthians. Não vai ter nenhum peso na consciência se marcar contra o clube que o revelou. Eu sou muito grato por ter começado no Palmeiras, de ter chegado ao futebol profissional jogando lá. Só que já passou. Hoje eu posso me definir um corintiano. O Palmeiras liderou o Brasileirão por 8 das 12 rodadas, mas não vence há 3 jogos e perdeu o primeiro lugar. Para retomar o rumo, o jogo contra o rival virou assunto a ser evitado. Eu já disse que não vou falar do clássico. Tenho nada para falar. Mas a rodada tem tudo para dar o que falar. Com festa das torcidas e uma dose extra de rivalidade.
O Futebol na Globo, neste domingo, começa mais tarde. É às 19h, no horário de Brasília. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, revogou hoje um dos pedidos de prisão preventiva de Elias Maluco. Mas o traficante, condenado pelo assassinato covarde do jornalista Tim Lopes, vai continuar preso. O habeas corpus foi concedido no processo que Elias Pereira da Silva, ou Elias Maluco, responde por associação para o tráfico no Complexo do Salgueiro, na região metropolitana do Rio. Essa prisão preventiva foi decretada em 7 de julho de 2017, há 2 anos e 24 dias. O ministro Marco Aurélio Mello aceitou o argumento da defesa, que sustenta o excesso de prazo da prisão sem que uma sentença fosse expedida. Mas o ministro Marco Aurélio determinou que o traficante só poderá ser solto caso não esteja preso por motivos diversos dessa prisão preventiva, ou seja, se não tiver outras condenações. Quando essa prisão por associação para o tráfico foi decretada, Elias Maluco já estava preso por outros crimes, entre eles o assassinato do jornalista Tim Lopes. O jornalista foi capturado, torturado e assassinado por traficantes em junho de 2002, na favela da Vila Cruzeiro, na Penha, zona norte do Rio. Tim Lopes produzia uma matéria investigativa sobre a exploração sexual de menores de idade e venda de drogas em bailes funk. 3 meses depois do assassinato, Elias Maluco foi preso, acusado de ser o mandante da execução. Em maio de 2005, a Justiça do Rio condenou o traficante a 28 anos e meio de prisão em regime fechado. O júri considerou Elias Maluco culpado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e formação de quadrilha. Em 2013, ele recebeu uma nova sentença, 10 anos e 7 meses de prisão, dessa vez por lavagem de dinheiro. O criminoso comprou imóveis e carros de luxo com dinheiro do tráfico. Mesmo com habeas corpus, o assassino do jornalista Tim Lopes continuará preso porque já foi condenado por outros crimes. Nesse momento, Elias Maluco cumpre pena de 59 anos e 9 meses no Presídio Federal de Segurança Máxima em Catanduvas, no Paraná. Entre todos nós, colegas da Globo, não há quem esqueça a dor de ter perdido o direito a conviver com o talento do repórter Tim Lopes. A capacidade da memória humana é o tema de hoje do Globo Repórter. Quem nunca esqueceu uma senha, um nome, um rosto? Não é problema só dos mais velhos, não. Você sabia que existe uma dieta para fortalecer o cérebro? Quais os alimentos que ajudam a nossa memória? Exercício físico, o grande elixir para todas as idades. Ansiedade e esquecimento. Como a meditação ajuda os estudantes a se livrar das duas coisas. Campeão, o candidato aprovado em primeiro lugar no vestibular de medicina, conta o que faz para se lembrar de tudo o que estudou. Hoje, no Globo Repórter. E em memória do Rei do Baião, sanfoneiros prestaram homenagem a Luiz Gonzaga nos 30 anos da morte dele. Hoje foi um dia especial em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Primeiro chegou 1, depois chegaram 2, 5, 10, 20, 50 e, por fim, mais de 100 sanfoneiros se reuniram. Nossa, espetacular! Fiquei até emocionada, muito bonito. Eles saíram pelas ruas da cidade e ainda navegaram pelo Rio São Francisco para homenagear Luiz Gonzaga com um instrumento que ajudou a eternizar o artista pernambucano. O encontro de sanfoneiros foi organizado para lembrar uma data. Neste mesmo dia, 30 anos atrás, o Brasil se despedia de um dos maiores artistas da música popular, Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Nascido em Exu, Pernambuco, o sanfoneiro apresentou ao mundo o sertão nordestino e vendeu mais de 10 milhões de discos em 50 anos de carreira.
jamais será esquecido por nós nordestinos, sanfoneiros, que amamos esse instrumento. E Luiz Gonzaga é a razão de tudo isso. E a música dele continua encantando e influenciando as gerações mais jovens. Quero ser um sanfoneiro igual a ele. Lembrando que logo mais, depois do Globo Repórter, tem ainda Máquina Mortífera e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana.